No dia 25 de agosto de 2010, um avião decolou para um voo de curta distância na República Democrática do Congo. A bordo estavam 18 passageiros, 3 tripulantes e, se os relatos posteriores dos jornais estiverem corretos, um clandestino, um pequeno crocodilo escondido em uma bolsa esportiva por um passageiro que queria levá-lo para a capital do país e vendê-lo para obter lucro. O crocodilo sobreviveria ao voo que se seguiu. Mas o mesmo não aconteceu com a grande maioria dos 21 humanos que estavam a bordo com ele. Em 2010, a República Democrática do Congo era um país em desenvolvimento com história política turbulenta. O setor de aviação não era tão desenvolvido quanto o de outros países. Embora houvesse muitas companhias aéreas em operação, a maioria tinha históricos de segurança relativamente ruins e ainda não existiam os mesmos padrões de segurança, manutenção de registros e notificação que existiam em outros países. De fato, na época, todas as companhias aéreas da República Democrática do Congo estavam oficialmente proibidas de voar no espaço aéreo da União Europeia devido aos seus históricos ruins de segurança. Filair era uma dessas companhias. Essa empresa foi fundada em 1987 pelo piloto belga Danny Philomote e operava voos entre vários centros populacionais com uma frota mista de aeronaves pequenas e médias. Ela, como muitas de suas concorrentes, não tinha um histórico perfeito, com pelo menos 2 de seus jatos tendo sido considerados perda total devido a danos sofridos durante pousos rotineiros que deram errado. Na época, porém, a Filair não havia registrado nenhum acidente fatal. No dia 25 de agosto de 2010, um voo decolou do aeroporto de Semendua, na República Democrática do Congo, com destino ao aeroporto de Bandundu, próximo à capital Kinshasa. O avião utilizado tinha a matrícula 9QCCN e era um LET L400 e 10 turbolet. Uma aeronave bimotora de curto alcance, não pressurizada, capaz de acomodar menos de 20 passageiros e que pode decolar e pousar em pistas curtas ou rudimentares. Esse era o quarto de 5 voos curtos planejados que o avião faria naquele dia, todos com a mesma tripulação. Em cada parada, alguns passageiros embarcaram, outros desembarcaram e alguns ficaram a bordo para a próxima parada. Era comum que os voos da Filair operassem dessa forma, fazendo várias paradas ao longo de uma rota. No comando estavam o piloto Danny Philomote, fundador e proprietário da companhia aérea, e o primeiro oficial Chris Wilson. Chris, cidadão britânico, foi comissário de bordo em uma companhia aérea do Reino Unido e se mudou para a República Democrática do Congo alguns meses antes para realizar o sonho de ser piloto profissional. Ele havia concluído seu treinamento e acumulado mais de 1000 horas de voo. Também estavam a bordo um comissário de bordo e 18 passageiros. O voo deveria durar cerca de 20 minutos no total. O voo transcorreu bem até a descida para o aeroporto de Bandundu, quando o avião realizou uma arremetida. Ou seja, os pilotos decidiram abandonar a primeira tentativa de pouso, subiram para uma altitude mais alta e deram a volta para uma nova aproximação. Esse é um procedimento perfeitamente normal que pode ser realizado por diversos motivos, incluindo vento, falta de visibilidade ou desalinhamento com a pista. A arremetida é um procedimento de segurança normal e preventivo. Não é vista como um sinal de que algo está errado ou um indicativo de uma emergência iminente. No entanto, nesta ocasião, antes que o avião pudesse completar a arremetida, ele pareceu estolar e, segundo testemunhas, caiu do céu como uma folha. Ele caiu em uma área populosa, atingindo e destruindo uma casa de tijolos de barro. Os ocupantes da casa haviam saído pouco antes do acidente e ninguém no solo ficou ferido. O avião, por outro lado, foi completamente destruído, com a perda instantânea de 19 vidas. 2 passageiros foram resgatados dos destroços e levados ao hospital. Um morreu mais tarde em decorrência dos ferimentos, restando só um sobrevivente.
Os destroços, que não pegaram fogo, apesar de ainda haver uma quantidade significativa de combustível a bordo, foram examinados e removidos. O Ministério dos Transportes do Congo investigou, mas os resultados não foram publicados como seria em outros países. Nas semanas seguintes, surgiram relatos em vários meios de comunicação locais afirmando que o único sobrevivente havia revelado o motivo do acidente. Supostamente, havia um crocodilo a bordo do avião, contrabandeado dentro da bagagem de um passageiro. Durante a segunda tentativa de pouso, o crocodilo escapou e o comissário correu para a frente da aeronave. Os outros passageiros seguiram, tentando se afastar do réptil que havia escapado. Essa mudança repentina na distribuição do peso foi apontada como a causa do acidente que ocorreu em seguida. Fontes afirmaram que o crocodilo sobreviveu ao acidente, mas foi morto depois por um socorrista com facão. Muitas fontes mencionaram um vídeo mostrando o crocodilo saindo dos destroços, mas esse vídeo nunca foi publicado. A história, embora extraordinária, não é impossível. Animais como galinhas e cachorros eram transportados rotineiramente no voo e eram permitidos na cabine. Crocodilos podiam ser valiosos, e era possível que um passageiro quisesse levar um crocodilo consigo para vender na capital do país. O crocodilo provavelmente seria pequeno e não representaria uma ameaça à vida por si só, mas poderia ser grande o suficiente para causar alarme entre os passageiros e levá-los a tentar se afastar dele. Embora não haja casos conhecidos de aviões caindo devido ao movimento repentino dos passageiros, é possível, embora improvável, que o movimento brusco de todos a bordo possa desestabilizar um avião pequeno. Assim, a teoria de que o avião caiu devido a um crocodilo que escapou foi amplamente aceita. A história foi publicada em jornais do mundo todo, muitos deles citando o único sobrevivente como fonte e mencionando o vídeo não divulgado do crocodilo saindo dos destroços. As autoridades de aviação de outros países buscaram mais informações, mas não conseguiram obtê-las. Em particular, o Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos do Reino Unido, que estava envolvido devido à morte do primeiro oficial britânico, Chris Wilson, solicitou o gravador de dados de voo, mas não o recebeu. Em um comunicado, eles descreveram a história do crocodilo como um palpite vago, e o veredito sobre a morte do primeiro oficial Chris Wilson ficou em aberto. Especularam-se outras possíveis causas para o acidente. O irmão de Chris Wilson, Martin Wilson, afirmou que Chris frequentemente reclamava de voar ao lado do fundador da companhia aérea, Daniel Philomote, especialmente mencionando que a visão dele era ruim. Ele disse: toda vez que ele, Chris, voava com o Sr. Philomote, sempre havia um incidente ou outro. Ele disse que não queria mais voar com ele. Ele disse que, se não pudessem ver o caminho, nunca chegariam a lugar algum, porque Philomote não sabia ler os instrumentos. Ele disse que não sabia como Philomote ainda vivia. Ele pilotava tão mal. Mais ou menos na mesma época, a esposa do falecido Daniel Philomote respondeu a um artigo de jornal afirmando que seu marido havia sido vítima de um ato criminoso de sabotagem. Ela observou que a companhia aérea do marido conquistou contratos importantes, superando concorrentes e possivelmente criando inimigos interessados em sabotagem. Ela insistiu que a frota da Filair era bem mantida, ao contrário de algumas outras frotas na República Democrática do Congo, mas que aviões que o próprio Daniel deveria pilotar haviam sido vandalizados ou sabotados várias vezes. Ainda assim, outras fontes afirmam que o acidente foi realmente causado por uma mudança repentina na distribuição de peso a bordo da aeronave, quando os passageiros se moveram em direção à cabine do piloto. Mas que isso não foi resultado de um crocodilo fugitivo a bordo, e sim do fato de o avião estar se dirigindo para uma pista de pouso reserva não pavimentada que os passageiros talvez não tenham percebido como um local seguro para aterrissar. No fim, as evidências que poderiam comprovar ou negar qualquer teoria não estão disponíveis, e não há indícios de que o Ministério dos Transportes da República Democrática do Congo
queira investigar mais. Isso não é incomum, já que o governo da República Democrática do Congo nem sempre investiga acidentes aéreos com a mesma profundidade que as autoridades de alguns outros países. A história de um avião derrubado por um crocodilo fugitivo é extraordinária e improvável. Mas a história agora é tão frequentemente repetida e tão carente de qualquer explicação alternativa que provavelmente continuará sendo a causa geralmente aceita para a perda de 20 vidas em um terrível acidente em agosto de 2010.